Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos componentes da mesa aqui, a quem agradeço aqui o presidente do CRC, ao meu lado aqui também o Alexandre do Sescom, o Assis também do Sescom, o colega Danilo, também vice-presidente do CRC. A gente vai dar início à live aqui falando sobre nota fiscal de serviços, que vai ser não mudada, porque ela já está, desde 2023, a partir de 1º de janeiro, ela já está ativa. Nós, antigamente, tínhamos um modelo 55, que fazia a junção da nota fiscal de serviços e com o ICMS, porque aqui a gente sabe que tem Estado e município. Mas esse modelo não se mostrou eficiente no decorrer do tempo. Tanto é que nós, a partir de 2023, de janeiro, a gente implementou uma nota fiscal de serviços só de ISS. Isso trouxe um ganho para a administração tributária muito grande. Primeiro, melhorou o ambiente de negócio do contribuinte, facilitou a emissão de documento, porque o contribuinte do ISS ele é diferenciado, em relação ao ICMS, e nesse sentido, nós demos um pulo em termos tanto de arrecadação, que melhorou tanto para o fisco como para o... Então, isso foi um ganho de produtividade para eles e um ganho de arrecadação para nós. Aí vem a reforma tributária. A reforma tributária veio aí trazendo alguns desafios, né? E o primeiro desafio que já foi implementado é a mudança da forma de emitir o documento fiscal, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, o Comitê Gestor do IBS, ele implementou algumas mudanças, inclusive, tanto no modelo 55, que é relativo ao ICMS, que não é esse tema de hoje, nós vamos falar sobre o ISS, e trouxe mudanças importantes que devem ser implementadas, né? Como nós, em 1º de janeiro, apesar da obrigatoriedade de fazer essa mudança, o Comitê Gestor fez uma liberalidade de, ao decorrer do ano, a gente começar a implementar esse novo modelo de nota fiscal, que nós utilizávamos o modelo a braços, agora vamos utilizar o modelo que está previsto pelo Comitê Gestor. Então, são alterações que são pontuais, mas são muito importantes, que vai acarretar algumas mudanças de comportamento, né, e vai ajudar tanto vocês, ou seja, a gente está aqui para tirar dúvidas, no sentido de demonstrar a ferramenta, né, como é que vai funcionar, e no futuro, né, a gente vai trazer os questionamentos, né, não nessa live, mas a gente vai poder falar sobre isso. Esse novo modelo de nota fiscal, ele vai ser implementado para os contribuintes de ISS normal. O contribuinte que é MEI, ele continua emitido na forma normal, né, do jeito que está hoje. O do Simples Nacional também continua da forma normal. O que vai acontecer, esses dois contribuintes, só a partir de janeiro de 2027, que vai começar a mudar o layout dessa emissão. Então, por enquanto, não há mudança nenhuma em relação a esses dois tipos de contribuinte. Então, quero aqui agradecer que aqui a gente só está por conta que o secretário faz questão de dar esse input, porque a arrecadação ela precisa das parcerias, igual está aqui o nosso presidente, que fez questão de estar aqui, o presidente das empresas de contabilidade, que são parceiros assim, de longa data, inclusive quando eu entrei, fiz questão de chamá-los para conversar, então eles são parceiros da Receita. E vocês, contadores, aí, que se espera discricional, também são parceiros nossos. Então, a arrecadação nossa do GDF depende de vocês. Quero passar a palavra para o secretário para abrir aqui e continuar. Eu já cheguei muito atrasado, né? Boa tarde para todos vocês. A gente está numa peleja danada aí com o nosso banco, né? Deixa ele de pé, como o Estado sempre esteve. Mas o Gilmar já falou aí sobre essas mudanças para a implementação fiscal do modelo nacional. É uma exigência da reforma tributária. Eu disse para ele na semana passada, quando ele me trouxe a dúvida, nós não podemos implementar nada sem a gente reunir os contadores, explicar para os contadores, porque eles é que estão
ser os nossos parceiros aí na execução disso. Então, essa live hoje é para isso mesmo, para que a gente possa esclarecer a todos essas pequenas mudanças que estão ocorrendo, né? E a partir do ano que vem, aliás, desse ano já, Desse ano. nenhum município, nenhum estado pode, desculpa também, não poderá mais emitir uma nota fiscal no modelo tradicional que nós tínhamos. Então, esse é o intuito desse encontro, a gente promover essa inter-relação aí da Secretaria da Fazenda, da Receita, com os contadores. Passo a palavra ao presidente do CRC, Dalão Barbosa. Valdemiro, eu quero agradecer, né, a iniciativa, a gente, aproveitando o ensejo que já dá as boas-vindas a você, Carlos, né, desejar uma excelente gestão, são muitos desafios, né, não só esse que é da reforma tributária, que é um grande desafio nacional em relação à implementação do novo modelo tributário, mas também as outras questões que diz respeito à própria gestão do Distrito Federal. Então, a gente faz votos que a sua gestão seja muito bem sucedida, e isso também significa que o Distrito Federal vai estar indo bem e solucionando, equacionando todas essas questões, né, relacionadas aí com o Banco de Brasília, que é um patrimônio do Distrito Federal, na verdade, no futuro do DF, e a gente torce muito que vocês tenham bom êxito aí nesse equacionamento, né. Nós aqui do Conselho de Contabilidade temos prazer de estar aqui, estamos muito honrados, né, com o convite. Nós, desde que iniciamos nossa gestão há 2 anos, na frente do Conselho, temos procurado estreitar esses laços com as diversas entidades e a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Economia, a Secretaria de Receita, são parceiros preferenciais do Conselho. Já tivemos algumas reuniões, assim como entrou, a gente foi lá visitar, mas tivemos algumas reuniões com essa, inclusive questões relacionadas a setoriais, né? A gente teve uma reunião esses dias para falar do setor hoteleiro, bares, né, e articulando com o sindicato, com o setor produtivo, com os contadores das áreas, para buscar soluções. Eu acho que quando todos nós estamos, né, no mesmo barco, trazendo a coisa no mesmo patamar, aí a gente tem condições de vencer os desafios que são grandes, né, tanto do governo quanto das empresas, e os contadores fazem essa intermediação, essa peça de engrenagem, né? Desde já colocamos o Conselho à disposição, né, da sua gestão, das diversas secretarias e estruturas. Temos propostas, temos reivindicações também da classe, né, que, à medida que for oportunidade, vamos trazer para o senhor questões que são demandas da classe, mas acabam sendo demandas da própria sociedade, do empresariado, né, questões relacionadas ao atendimento. Tivemos alguns avanços, né, aprovamos no ano passado na Câmara Legislativa uma lei de atendimento preferencial aos contadores, para que os desenhos dos atendimentos feitos pelas secretarias passem, né, a olhar o profissional da contabilidade como um operador, né, do sistema tributário, fiscal e empresarial, né, e temos alguns desafios de implementar isso, né, mas outras oportunidades a gente vai colocar. Em relação à reforma tributária, temos feito um esforço muito grande de capacitar os profissionais da contabilidade, já fizemos vários cursos, já treinamos para mais de 5.000 profissionais já em eventos do próprio CRC, em reforma tributária. E aí são muitos segmentos, são muitos desafios, e eu acho que essa live aqui, vindo uma parte de apresentação, depois uma parte técnica, e já alinhavando já aqui com o pessoal do ISS, outras palestras em que a gente vai trazer esse tema para o pessoal tirar dúvida, esclarecer, porque esse é um assunto de reforma tributária que não para, né? São 10 anos aí para implementar, né? Com timings, né? São deadlines, né, que vêm, e parabenizar o DF, né? Porque está aí, estava conversando com ela, né, que está na vanguarda dessa implementação, né? Um modelo que mantém a característica de ter uma nota fiscal do DF, que replica para o modelo nacional, e que mantém ainda ali alguma relação, né, que a gente consegue transitar e conversar cara a cara, nessa coisa do comitê gestor, tá gerindo, mas a gente gosta de olho no olho, né, conversar, trazer as nossas demandas e poder ser ouvido de alguma maneira. Então, muito obrigado, secretário, obrigado por levar, né, e todos aqui na mesa, prazer a gente estar aqui.
Passo a palavra para o presidente do SESCOM, Alexandre Alves. Obrigado, secretário, secretário, presidente da LAN, Danilo, Jason, Alacides, bem, eu e Darlan, a gente representa aí tanto os contadores, também os contadores das empresas de contabilidade, e o sentido aqui é de avançar cada vez mais nessa parceria. Claro, igual o Darlan comentou, 10 anos que vão surgir, 10 anos que a gente vai estar alinhavando e tendo várias dificuldades. E hoje é só primeiras de muitas outras que a gente já teve, e não vai ser esse momento agora que a gente vai tirar todas as dúvidas. Claro que a Silvânia que vai habilitar mais aqui o nosso evento, e tenho certeza, assim como o Darlan comentou, vamos ter outros momentos que a gente tem esse momento mais próximo. Claro, o grupo que quiser participar, de forma lá, mas também presencial, porque a gente gosta realmente de olho no olho, e a gente conversa e tira todas as dúvidas. Conto com o SESCOM, conto com os empresários de contabilidade, assim também como os contadores. E assim, secretário, claro que você não sabe disso, todo contador tem ali 10, 20, 30, 300 empresas. E todos os segmentos da economia estão ali intercalados na contabilidade. Obrigado a todos e que tenhamos uma boa live. Dando continuidade à live, a Silvana, que é uma parceira da Receita em relação à parte de emissão de notas fiscais, através da empresa Nota Conto, vai apresentar as mudanças do layout e também a parte de homologação daqueles contribuintes que emitem via IPS. Passo a palavra a Silvana. Boa tarde a todos, secretário Valdivino, Clidiomar, né, gestor do ISS no GDF, nossos parceiros aí do CRC, né, da associação, Wesley, que representa aí a classe de auditores, e eu representando a Nota Conto Tecnologia, que fornece a solução de sistemas de ISS do GDF. Como disse o Clidiomar, né? Então, o GDF instituiu essa nova solução para fazer uma melhor gestão do ISS, implantando a nota fiscal de serviços eletrônicos. Vou fazer uma breve introdução para a gente entender o que está acontecendo com essa transição, antes de começar apresentando o sistema. O nosso objetivo aqui é apresentar tecnicamente os campos da nova nota, né, do formulário da nova nota, e o mais importante, que após eu apresentar os campos da nova nota, eu vou apresentar umas regras específicas dessa tributação. Tá? Então, é uma solução, como o próprio secretário disse, que é uma transição necessária, desde a publicação da reforma tributária e da formação desse comitê gestor responsável pela reforma, foram instituídas informações dos novos grupos de tributos, né, intitulado IBS e CBS. Ou seja, na transição dos próximos 10 anos, o ISS será absorvido pelo IBS. Tá? Neste período, a gente vai manter alguns campos, né, e para que definitivamente possa se manter o IBS. No ano de transição, que é 2026, os campos disponíveis, né, eles contemplam ainda o cálculo do ISS baseado na atividade, né, baseado na atividade no Código de Tributação Nacional, porém, a partir de 2027, já vai valer a questão dos cálculos pelo IBS. Nesse período de transição, a Receita propôs que, nesse período, os sistemas, os municípios, o GDF, que é governo, se adapte a esse novo layout. Tá? O layout novo, ele é regido pelas normas RTC disponíveis no site da Receita Federal. Desde 2023, essa nova nota já é estabelecida. Além da nova nota estabelecida, é obrigação dos municípios, e isso inclui o GDF, que faça-se a integração das notas emitidas dentro da sua federação,
junto ao ambiente nacional. E, obviamente, esses dados no ambiente nacional não são compatíveis mais com a nota Brasf 204. Por isso da transição. Tá? Então, eu quero explicar como que a gente vai fazer essa transição. Na verdade, o sistema já está disponível, sistema online. O ambiente de integração de homologação também já está disponível para aqueles contribuintes que emitem notas em lote, ou seja, com envio de XML, e estamos disponibilizando, já está disponível a equipe de suporte que faz atendimento para essa transição, ok? Então, eu vou apresentar a nota no sistema de forma geral. Existem especificidades por segmento. Para isso, a gente vai disponibilizar o manual, porque existem o segmento da construção civil, o segmento de eventos, tá? Segmentos específicos que têm informações específicas a serem informadas. O manual vai estar bem claro e as dúvidas também poderão ser tiradas no e-mail que será disponibilizado aqui ao final da live, tá? Então, eu vou compartilhar a tela agora e eu vou começar a apresentar campo a campo, tá? Existe, fala assim, mas isso é super diferente do que era 204. E é sim, tá? Eles instituíram um novo modelo e que esse novo modelo segue já a transição para a reforma tributária, tá bom? Vamos lá. Ok, acredito que já estejam vendo a minha tela. Bom, esse é o sistema que vocês já usam, tá? O ISS Net Online, que vocês usam para emitir nota fiscal, para poder fazer seu fechamento, imprimir guia, ver os seus extratos, declarar serviços contratados. É importante a gente saber que aqui na tela inicial, na versão, no link de downloads, mesmo sem logar, o GDF disponibiliza todas as regras e manuais no que diz respeito a essa transição. Manual de integração do Web Service no padrão nacional, que está disponível desde o dia 18/12, e o ambiente, além disso, a gente já disponibilizou tanto o validador de XML, como o manual com o XML comentado com a regra de cada tag, cada campo, que tem que ser transmitido pelas empresas, e a partir de março já foi disponibilizado o ambiente de homologação para essas empresas. Empresas desenvolvedoras de software, empresas que têm RPs próprios, tá? Empresas que já fazem essa emissão. Grupo de hotéis, estacionamentos, concessionárias, empresas que já têm seu sistema próprio e transmitem XML para processamento no Web Service do GDF. Tá? Há alguns dados importantes. As correlações que são necessárias para que vocês entendam a regra de tributação. Tá? Os novos campos que tem a ver com a nota já na reforma tributária, que é o NBS, o Código de Tributação Nacional, que são a base para a emissão da nota. Tá? Então, eu vou entrar agora no sistema, o qual vocês já estão acostumados a usar. Aqui. Essa empresa que eu vou acessar é uma empresa optante do Simples Nacional, tá? Eu comecei por ela porque a maior parte dos contribuintes é do Simples Nacional, né? Então fica mais fácil para vocês entenderem, principalmente os campos que são abertos de acordo com o regime. Vamos lá. Nova nota. Então essa nova nota agora, ela já está diferente para todos. Algumas facilidades que já existiam, como carregar dados de notas anteriores, tá? Mas mudou a forma de disposição dos campos. Algumas informações já vêm carregadas, que são informações inerentes ao cadastro. Uma coisa bem importante, as regras de tributação carregadas na nota têm a ver com o cadastro do contribuinte, tem a ver com as permissões de tributação configuradas pelo GDF, pelos auditores e pelas regras de tributação já postas de acordo com as atividades relacionadas ao item da lei de serviço. Tá? Então, a data da competência, aqui é a data do fato gerador. Os dados do prestador de serviço já vêm bloqueados, porque carrega do cadastro do GDF, com a opção de
de editar telefone e e-mail, caso seja necessário. Os dados do tomador de serviço, ok? Lembrando que houve uma mudança aqui já no formulário da nota que vocês estavam acostumados. Quando vocês colocam os dados do tomador de serviço, caso ele já tenha cadastro no GDF, vai puxar os dados aqui com a opção de alterar e-mail e telefone, ok? E a opção também de você, se caso não tiver cadastro, os campos habilitam para que você possa preencher e o cadastro é inserido automaticamente. Esse cadastro aqui é um cadastro preliminar de pessoas, tá? Então ele não altera o cadastro de pessoa jurídica dentro do GDF, ok? E se por um acaso o destinatário do serviço não é o tomador de serviço, aqui você define quem é o destinatário do serviço. Como, por exemplo, alguns casos em que tem o intermediário. Tá? Caso não tenha intermediário, não é necessário preencher. Tá? Isso já avalia na nota fiscal abraço. As informações começam a mudar através da identificação de serviço, porque a forma de tributação vai mudar. Tá? Então, tudo que manda na nota agora tem a ver com atividade versus tributação nacional versus NBS. A escolha da tributação nacional habilita ou não determinados campos, tá? Para que você possa digitar. O formulário é todo carregado conforme classificação tributária e conforme a tributação desse contribuinte. Tá? Aquilo que ele tem permissão para utilizar. Isso já era uma verdade na Abrace. Por exemplo, dependendo da atividade selecionada, eu não poderia tributar o serviço fora. Então, isso continua, tá? Então, eu seleciono a atividade do contribuinte, que são carregadas as atividades do cadastro, o relacionamento da tributação nacional já está posto na nota, ou seja, só aparece aqui as opções em que o contribuinte possa selecionar, tá? E a novidade é o NBS. Apesar da gente já ter colocado o NBS na Abrasf, por que nós já tínhamos colocado na Abrasf? O GDF já está integrado com o ambiente nacional. Ou seja, eu preciso transmitir todas as notas emitidas no GDF para o ambiente nacional. É uma obrigatoriedade, tá? Então, tanto é que vocês já devem ter percebido que a nota fiscal, depois de transmitida já para o ambiente nacional, ela consta da chave do ambiente nacional e ela pode ser consultada lá também. Então, o que vocês têm que entender que a adequação desse modelo é necessária porque alguns campos no ambiente nacional já não são compatíveis com a 204. Isso fazia com que algumas notas enviadas fossem recusadas no ambiente nacional. Então, por isso que a gente precisou fazer essa transição mais rapidamente. Apesar de estar disponível durante o período do ano de 2026 para a transição, existem impedimentos de integração com o ambiente nacional. Então, por isso que a gente precisa se adaptar o mais rápido possível. Tá? Então, o NBS carregando, valor do serviço, que isso não mudou. O que muda agora? Local da prestação de serviço. Então, dependendo da informação da tributação aqui, eu posso ou não selecionar o local da prestação de serviço. Eu seleciono o local da prestação de serviço e aí, de acordo com a minha identificação de operação, que são as próximas informações da tributação, o sistema vai definir qual é o local de incidência, ok? Então, isso foi uma das questões mais questionadas, inclusive no nosso suporte, mais rejeitadas no ambiente nacional, porque ele valida o local de incidência de acordo com o identificador de operação. Lembrando que essas informações específicas da tabela do identificador de operação, qual é a operação que você vai utilizar de acordo com a sua empresa, a sua prestação de serviço, elas estão disponíveis no manual. E esse manual foi baseado na norma RTC disponível na Receita Federal. Tá? Então, ela vem e já carrega os dados dos municípios de prestação de serviço, que dependendo da minha atividade, eu posso colocar em outro ou não, ok? E aqui as informações, como é do Simples Nacional, já carrega aqui optante, e o regime de apuração já carrega automaticamente, o tipo de tributação. Aqui só carrega os tipos de tributação disponíveis no cadastro. Por exemplo, eu tenho uma isenção, eu tenho uma exigibilidade suspensa, eu tenho uma imunidade.
Só carrega se estiver previsto nas configurações do cadastro. Essa empresa que eu tenho, ela só pode operar com operação tributária. Por exemplo, tipo de imunidade. Se eu tivesse cadastrado imunidade no meu cadastro, eu poderia selecionar a imunidade, aí eu teria que selecionar esse outro campo. Então, esses todos estão bloqueados para esse cadastro, porque eu não tenho essa configuração no meu cadastro, essa permissão. E o regime especial de tributação, caso eu tivesse, e se o imposto vai ser retido ou não retido, tá? Então, ele já carregou a minha alíquota, no caso do Simples Nacional, ela é editável, ou ela fica vazia, né? Quem já é do Simples Nacional já está acostumado. Acrescentou-se informações complementares, tá? Isso não tinha na nota Brás, tinha informações complementares, mas não tinha esse número do pedido, ordem de compra. Eles trouxeram um pouco, isso já é conhecido já do GDF, porque o GDF veio de uma nota mista, né? Uma nota que era a nota de produto junto com o serviço. Então, isso era uma informação que já tinha, então eles trouxeram para cá, que é número de pedido, ordem. Mas percebam uma coisa importante, só são obrigatórios campos marcados com asterisco, tá? Os campos que não são marcados asterisco e que não são inerentes à sua prestação de serviço, que não fazem jus à sua empresa, não precisam ser preenchidos, tá? E aí vem a parte da tributação federal. Esse era o pior problema que nós tínhamos da integração do sistema do 204 com o sistema da nota nacional. Porque lá são validadas as informações da tributação federal. Então, essas informações aqui têm a ver com o prestador de serviço, tá? Então, eu estou preenchendo aqui que eu não tenho nenhuma situação de tributação de PIS e COFINS. Se eu tiver, eu tenho que selecionar em qual eu estou enquadrado, tá? No meu vai ser não retido, mas se tiver retido, tem que colocar quais são os valores de cada um dos impostos federais, tá? Então, e esse valor aproximado dos impostos, e se eu selecionar a minha primeira nota, esse é um cadastro que eu já usei, eu coloquei que eu vou informar em valores percentuais e informei, ele traz carregado já da última nota emitida. Ou eu posso selecionar valores monetários, se eu quiser, também aí ele traz aberto para que eu possa preencher. Essa informação, aí entrando já, isso a gente preencheu todas as informações que são inerentes ao ISS, coisas que a gente já identificava, já usava no serviço Abraço, com a diferença desse grupo aqui, atividade municipal, tributação nacional e INBS, tá? E as informações de baixo de regime de tributação de serviço, calculadas aqui, disponíveis aqui para que eu possa selecionar. Lembrando que em relação ao ISS, essa parte da tributação de ISS, anteriormente intitulada como natureza de operação, tá? E a parte do tributação federal, que agora eu tenho que preencher todas as informações corretamente, de acordo com a minha retenção. E agora criou-se o grupo novo, que tão cobrado pelos contadores, como pela classe contadora, as empresas preocupadas com essa adequação. Então, já estamos aqui com um grupo novo que é de BS e CBS. Tá? Esse grupo aqui, apesar de não ser obrigatório ainda no ambiente nacional, ele precisa ser informado na integração. Então, para fins de adaptação desse ano, é uma alíquota fixa e é só informativo para a gente se adequar à integração com o XML lá do ambiente nacional. Esse identificador de operação vai trazer de acordo com o meu NBS aqui selecionado, Código de Tributação Nacional e NBS. Se a minha atividade lá e o meu NBS, o meu Código de Tributação Nacional, tivesse permitindo outros identificadores de operação, e que identificadores de operações são esses? São identificadores de operações que estão previstos no anexo 7 lá da RTC. Tá? Então, para cada tipo de operação, existe uma situação tributária. Tá? Então, assim, percebam que o formulário só vai deixar eu selecionar aquilo que está previsto para mim. Tá? Então, eu já selecionei, ele já calculou. Outras informações que não são obrigatórias, eu não preciso informar, mas existe aqui para selecionar fornecimento com pagamento posterior, recebimento do pagamento como fornecido já realizado. Então, são informações que não são obrigatórias, mas caso o contribuinte queira destacar na nota,
tem a possibilidade. Aí, automaticamente, ele carrega esses valores de NBS, eles carregaram aqui de IBS e do CBS. Por quê? Porque ainda é só uma alíquota teste, né? E o sistema já calcula automaticamente. Vejam bem, imagine se cada um tivesse que colocar todas as informações relativas ao IBS e CBS, sendo que ainda não é de conhecimento amplo e não existe uma portaria regulamentatória ainda a respeito de cada um desses tributos, tá? Desse grupo novo. Então, ele vem já destacado IBS estadual, IBS municipal, a alíquota padrão que foi definida pelo comitê. Ok? Preenchida todas as notas, percebam que essa é uma nota de um contribuinte prestador de serviço normal, com uma atividade que eu coloquei aqui de programação, por exemplo, a atividade da nota conta, e que as informações disponíveis são essas. Eu gravo a nota, eu não preenchi a descrição. Tá? Teste de emissão. Ok. Posso assinar com certificado ou com senha, a nota já está emitida. Lembrando, informações adicionais. Esse código de autenticidade agora é a chave, tá? Que é a mesma que vai lá para o ambiente nacional, então essa nota vai ter lá. Número do DPS, que é uma informação importante, caso as notas venham via integração, via web service, esse número da DPS é aquele que substitui o RPS, tá? Então, vem todas as informações, QR Code para visualizar a nota, né, na consulta de autenticidade. Aí vem todo o detalhe, identificador do prestador, do tomador. Como eu não informei intermediário, ele vem intermediário não identificado. Como eu não defini um destinatário do serviço diferente do tomador, ele também veio como não identificado. Os dados do serviço, o imposto do ISS, a tributação nacional e, na sequência, IBS, CBS, todos os detalhes aqui na nota. Informações complementares, caso eu tenha informado, ou ele vem, no caso do Simples Nacional, a informação de que o documento foi emitido pelo Simples Nacional. Obviamente que a gente tem contribuintes diferentes, tá? E principalmente que eu vou tratar agora, que são regras tributárias, por exemplo, que é uma dúvida bastante do GDF, serviço de construção civil, que existem campos obrigatórios no caso do serviço de construção civil, e existem campos obrigatórios, por exemplo, no caso de serviço de eventos. Então, são informações que vão se detalhando, que já estão previstos no manual, nós vamos disponibilizar no menu de downloads, e agora eu vou passar isso aqui, um preenchimento da nota de forma mais simples, mas que eu consegui apresentar aqui os campos novos da nota. É claro que toda mudança gera impacto, né? Eu tenho lá meu atendente de emissão de nota que estava acostumado a preencher determinadas informações. Ela precisa ser orientada agora de acordo com o modelo, com o tipo da empresa, que informações ela vai colocar, né? Porque assim, os serviços são rotineiros e repetitivos. Usa-se sempre para aquele tipo de empresa a mesma atividade, a mesma tributação nacional, a mesma NBS, e o sistema já vai carregar as informações de tributação que são inerentes a esse cadastro. Agora eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz apresentando as informações específicas contra regras de validação. Importante falar disso. Por quê? Existem algumas informações que são validadas no ambiente nacional e nós precisamos colocar nessa validação no nosso formulário para que a gente não tenha problemas na transmissão dessa nota para o ambiente nacional. Tá? Então, é claro que regras de imunidade, benefícios de contribuinte, todos esses já foram contemplados de acordo com o cadastro. Mas vamos lá às regras específicas. Ok? Então, a gente já falou da nota fiscal de serviço. A informação nova, que o nome mudou, mas pode dar impacto no entendimento. A informação de DPS, que é Declaração de Prestação de Serviço. É uma numeração, que é a numeração de contingência, que a gente chamava antes, que é um número de controle até que o contribuinte faça a transmissão do XML para o web service. Então, ele substitui o RPS. Okay?
Regras gerais, tá? E essas regras aqui já estão disponíveis no manual já disponível de integração no item 5.1. Esse manual já está para download lá na tela inicial do ISSnet. Eu condensei, resumi essas regras para apresentar aqui nessa live. Tá? Então, regras gerais. Uma vez a nota gerada, a nota não pode ser alterada mais. Isso já era uma verdade. E outra coisa importante, uma vez a nota cancelada ou substituída, não tem desfazimento dessa situação, porque uma vez ela transmitida para o ambiente nacional, ela já está processada lá. Então não tem isso, né? Então, uma vez gerada, a nota não pode ser alterada, apenas cancelada ou substituída, tá? E aí essas notas canceladas ou substituídas têm vínculo com a nota original. Os serviços, eles devem ser identificados de acordo com o que eu falei na emissão da nota lá no exemplo. Sempre tendo os códigos de tributação nacional, identificação do prestador e a inscrição municipal. Além de descrever os serviços, desde que a gente até pode colocar mais serviços dentro da descrição, desde que relacionada a um único item e uma única alíquota. Isso já era uma verdade. Mas essas regras aqui estão postas no ambiente nacional porque existiam municípios que permitiam mais de um item por nota, como é a DANF. Tá? Então, para nota de serviço não é aceito. Então, o CNPJ do tomador é obrigatório para pessoa jurídica, exceto para tomador no exterior. Casos em que pode a nota emitir sem CPF, ele tem uma tabela de acordo com o Código de Tributação. Lembra que eu falei na explicação que o Código de Tributação Nacional é o que manda na nota? Então, dependendo do código indicado, pode ou não emitir uma nota sem identificador do tomador. Tá? Então, assim, pode ser uma demanda que pode surgir aí dos contribuintes. A competência sempre é data do fato gerador e no caso de informar exigibilidade suspensa, o número do processo é obrigatório. Mas, vejam bem, lembra na hora que eu emiti que a empresa que eu selecionei só podia com a tributação exigível? Ou seja, quem tem permissão para emitir nota com exigibilidade suspensa, aparecerá para selecionar. Caso contrário, não aparece. E aí, nesse caso, tem que informar o número do processo, senão a nota não é gravada. Mas fiquem tranquilos, porque o sistema já valida essa informação. Se por um acaso você colocar exigibilidade suspensa porque você tem no cadastro, o sistema vai te obrigar ao número do processo. O cálculo do valor líquido teve uma pequena mudança, né, que é o valor total, subtraindo o desconto incondicionado e os valores retidos. E os impostos federais serão sempre subtraídos, né, se constarem na DPS e se forem retidos. Tá? Então, isso já é um cálculo que o próprio sistema faz. Então, a base de cálculo é o valor total do serviço, subtraído todos os valores das deduções e o desconto incondicionado. A base de cálculo ela não pode resultar em alíquota menor que 2%, exceto em alguns códigos de serviço específicos, que são para planos de saúde que permitem deduções, e alguns casos específicos de construção civil. E a determinação do município de incidência, tá? Então, se o caso for de imunidade, exportação, não incidência ou exigibilidade suspensa, o município de incidência não será informado. Aí tem no manual, e eu coloquei aqui, não é o caso do GDF, para águas marítimas e Código de Tributação Nacional diferente de 200.101, o local de incidência é o município do endereço do prestador. Então, tem uns casos em que a regra já está prevista, porque nós somos um sistema que atendemos vários municípios na federação. Para códigos de tributação específicos, alguns códigos específicos, isso aqui, gente, eu estou falando, vocês não precisam nem anotar e nem ficar, assim, nervosos com essa parte desses códigos. Esses códigos estão no manual, no item 5.1 detalhados. Existe uma tabela na norma RTC que tem o detalhamento de cada um desses códigos. Então, o que você tem que fazer enquanto empresa, enquanto contador? Se a empresa que eu atendo, ou se a empresa que eu sou do item 07, eu uso esse item para emissão da nota, eu tenho que olhar qual que é o meu caso de tributação específica, tá? E qual é a opção que eu tenho para local da prestação de serviço. Ou seja, quando eu estava emitindo nota, habilitou para eu escolher o local da prestação de serviço. Mas, dependendo do código de tributação que eu selecionar, eu não poderia fazer isso, tá? Então, por quê? Porque ou o imposto, ou o local da incidência é no município do prestador ou é no tomador, tá?
esse código, que é o 1705, que é o fornecimento de mão de obra, a incidência é sempre no município do endereço do tomador. Tá? Excetuados os códigos específicos, né, para os demais, a incidência será sempre no endereço do prestador. Isso não mudou em relação ao GDF, que já tinha esse controle de local de incidência. Bom, a alíquota de ISS em casos de não cálculo, né, que não é calculada. Então, a alíquota já é definida pela atividade, tá, do cadastro, né, a não ser que ela seja tributação fora, ou seja, o local de incidência seja em outro município, né, e aí, ou o imposto seja retido. Então, nesses casos, não é calculada a alíquota. O valor do ISS não será calculado em casos de imunidade, exportação, não incidência, exigibilidade, regime especial, isso já ocorre hoje. E se o ISS for devido a diferentes municípios, o contribuinte deverá utilizar uma NFC para cada município do beneficiário. Ou seja, se o local, uma parte desse serviço que eu prestei vai ser em um município uma parte desse serviço, um outro município uma parte de outro, eu tenho que emitir 2 notas. Tá? Então, não é possível marcar mais de um município de incidência. Isso já não existia no GDF e na nota Brás, mas está previsto no manual e a gente teve que validar. Informações obrigatórias, tomador e comércio exterior. O tomador e seu endereço, importante, devem ser informados obrigatoriamente para alguns códigos de tributação ou identificação de operação. Essa tabela de obrigatoriedade do tomador está prevista no manual também. Tá? O exemplo, 1705, e esse outro código que é o 030. Exportação. A informação do comércio exterior é um serviço comum, né, no Distrito Federal. Então, quando há país do exterior no endereço do tomador ou local da prestação, ou a tributação do ISS for exportação do serviço. Então, eu tenho que informar as informações de exportação. No caso de importação também. Os grupos de informações específicos, aí que eu falei, quando eu emiti a nota, eu não entrei nos grupos específicos. Então, nós temos grupos específicos com informações adicionais, que hoje, antigamente, já na nota Brás, já carregava de acordo com o tipo do contribuinte. Por exemplo, informações de obra, tá? Então, os subitens específicos para obra, né? Então, eles têm informações adicionais, ou seja, eu obrigo que o contribuinte informe as informações da obra para conseguir gravar a nota. No caso da obra, é o código da obra, o número do processo ou o endereço da obra. Então, é obrigatória essa informação. Tá? Grupo de informação. E isso não aparece para outros contribuintes. Só caso eu tenha esse item selecionado no meu cadastro, eu vou usar para a emissão da nota, ele carrega as informações e são obrigatórias. Grupos de informações que são específicos da atividade de prestação de serviço de evento, que é o item 12 da lista. Tá? Então, ele tem que informar as informações adicionais sobre o evento. Grupo de informações relativa à dedução e redução para ISS. Não aparece para casos de imunidade, exportação, regime especial ou benefício. E é permitido para as microempresas no Simples Nacional apenas códigos de tributação específicos e os documentos devem ser aprovados e ter saldo dedutivo nesse caso de informações relativas a esses itens. E a incidência do município de incidência, que a gente selecionou lá na minha emissão de nota, tá? Então, alguns grupos de operações, né, específicos, operações com imóveis, a incidência no local onde o imóvel está situado. Os outros códigos de tributação, que também estão previstos lá no manual, a incidência no local da prestação de serviço. Essas regras eu quis detalhar aqui, porque na hora de emitir nota, automaticamente a incidência vai estar já atribuída, tá bom? Isso a gente fez por quê? Porque no ambiente nacional valida o local da incidência, e esse é um fato de rejeição das notas na hora da transmissão, tá? Então, nos códigos de operação, esse aí, o 100.101, o 100.301, incidência no domicílio principal do adquirente. Outros códigos de operação já são incidência no domicílio do destinatário. Para endereço no exterior, o código utilizado para município de incidência é esse padrão aqui que a gente já usava na Brás. E
e algumas regras específicas e grupos específicos estarão previstas no manual. Ok? Então, dessa forma, eu fiz um panorama geral das informações mais importantes. Quero retomar que quando vocês acessam o ISSnet e o GDF disponibilizou um link específico no portal para que todas as informações da reforma estejam disponíveis, tá? Então, esse manual, o manual dessa tela de emissão de nota, eu vou disponibilizar aqui nos arquivos para download, assim como estão disponibilizados esses manuais aqui, ó. Esses manuais aqui para cima, esses últimos 4 aqui, dizem respeito às informações que eu falei. Esse manual aqui de integração de web service NFSE Padrão Nacional, que está disponível desde o mês 12, ele tem todas essas regras de validação que eu especifiquei aqui no seu item 5.1. Tá? Então, ele tem toda essa explicação lá. Então, você, entendendo qual é a sua atividade, entendendo qual é a sua prestação de serviço, você tem que ver em qual item você se encaixa. Interessante nesse manual, que está disponível um XML de uma emissão para transmissão, em que cada um dos campos estão especificados e dizendo assim, se você é esse tipo de empresa, o código que você vai utilizar é esse. Se você é esse tipo de empresa, é obrigatório você preencher este campo. Então, essas informações que vocês têm que procurar para poder entender especificamente, tá? É claro que nós disponibilizamos essa versão na semana passada e que, hora ou outra, aparece algum caso específico, mas a gente tem ajustado no dia em que eles são reportados. Tá? Então, é um período de transição, nós estamos aqui para nos auxiliar e nós temos uma equipe de suporte que vai atender os contribuintes do GDF com prontidão. Estamos todos preparados aqui para tirar dúvidas em relação ao preenchimento da nota e o uso do sistema. Ok? Eu vou finalizar o meu compartilhamento e voltar a palavra para a nossa equipe do GDF. Silvana, parabéns pela apresentação, muito boa, esclarecedora. Que os nossos internautas aí tenham ouvido e apreciado a apresentação. Agradeço a parceria aqui do Sescom, aqui através do Alexandre. Agradeço aqui a parceria do presidente do Conselho de Contabilidade, mas eu vou passar, antes do encerramento, a palavra ao nosso coordenador do ISS, Wesley, para dar os últimos informes aqui. Gente, agradeço a todos aí. Parabéns, Silvana, excelente explicação. Eu quero só conversar sobre algo rápido, bem rapidinho mesmo, que a gente está tendo muita pergunta lá muito atendimento virtual, então eu resolvi trazer só um ponto aqui para a gente conversar, só para passar para vocês coisa rápida aqui, ó. Então, acontece, a gente tem a nota técnica do comitê, pode deixa ele botar aí aquele slide que eu fiz aí. Foi até motivo de pergunta aqui, a gente tem a nota técnica do comitê gestor, né? Então, gente, olha só, na questão dos novos fatos geradores do IBS e do CBS, todas as atualizações, ou seja, a forma com que você vai emitir essa nota não é no nosso portal, vai ser no portal nacional. A gente está fazendo estou tendo essa palavra com vocês agora, porque está tendo muito atendimento virtual. Então, por exemplo, esse serviço como operação de bens imóveis, locação de bens imóveis, cessão onerosa de bens imóveis, arrendamento de bens imóveis, a cessão, a permissão e a alocação de bens imóveis, por enquanto a alocação de bens imóveis não, né? Mas todos os outros relacionados aos bens imóveis, o que a gente vai fazer? Não é no nosso portal, é no portal nacional. Nesse momento você não vai conseguir emitir, porque o portal nacional ainda não está liberado, mas assim que ele for liberado, assim que for possível, a gente vai mandar né? Vai conversar com vocês, mandar várias explicações aí, fazer vários informes para que você possa emitir essa nota fiscal. Então, os serviços relacionados a bens imóveis
novos fatos geradores, você consegue emitir essa nota lá no Portal Nacional. Por enquanto ainda não, mas logo, logo acredito que o Portal Nacional vai estar possibilitando essa emissão de nota. Então, passo a palavra agora aqui para o Lidiomar e para o secretário. Primeiro, Tem que tirar vou só dar as palavras finais em relação como secretário da Receita. Primeiramente, agradecer o nosso secretário. Sem ele, nada disso seria possível. E um secretário que tem uma visão, assim, que até eu agradeço, porque é uma visão de informação, de parceria. Estamos com 2 parceiros aqui. E eu acho que os próprios contribuintes podem ter certeza que a Receita estará à disposição para esclarecer qualquer dúvida. A gente vai deixar, ao final da live, um e-mail para que vocês possam solicitar as dúvidas que tiverem e reportar lá. Passo a palavra para o secretário. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, o Clidiomar, nosso chefe da arrecadação aí, né, o homem que está relacionado aí com todos vocês, contadores. Agradecer o Conselho Regional de Contabilidade, a SESCOM. O SESCOM. Agradecer a todos que estiveram aqui da Fazenda, contadores, a todos vocês que nos veem por essa live. Né? Agradecer a Nota Control, a Silvana, que fez a apresentação. Né? E é isso. Eu queria dizer que a Secretaria da Fazenda sempre vai estar de portas abertas. Queremos que o contribuinte sinta em nós um solo firme para estar pisando e andando, porque sabe que nós vamos aplicar, lógico, nós temos que aplicar a legislação tributária, mas vamos aplicá-la sempre com o bom senso, sempre com a aproximação dos contadores, principalmente, e de todos os contribuintes de uma forma geral. Por isso, muito obrigado a todos por essa atenção e por ter participado dessa live. Obrigado. Encerrada a live.